falar sobre a visão omnichannel da experiência do cliente. Ela tem... agora a gente vai começar a entrar no nome das mulheres dos próximos 3 dias, e ela que abre isso daqui. Então, já fica aqui a minha gratidão, né, e alegria de estar recebendo uma primeira mulher nesse evento. Ela tem 13 anos de experiência em operações do varejo, esteve à frente aí conduzindo, né, projetos de omnichannel, inovação, experiência do cliente. Ela é pós-graduada em gestão de negócios e atualmente é diretora de CX na Intelipost. Senhoras e senhores, Ana Rosa, diretora de CX da Intelipost. Seja bem-vinda, Ana. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu que queria agradecer a oportunidade de estar nesse evento aqui com vocês. É muito especial para mim ver a abertura, você falando das 12 mulheres no evento, e ser uma dessas 12, com certeza, é muito especial para mim estar aqui com vocês. Então, quero agradecer não somente a vocês, mas a todo mundo que está acompanhando aqui o evento, e espero ter preparado um conteúdo com bastante carinho que vai agregar a experiência de cada um de nós aqui nesse momento. Ana, querida, a palavra está com você. Obrigada, Vivi. Então, pessoal, o tema que eu trouxe hoje é a visão omnichannel da experiência do cliente. Mas antes de entrar no nosso tema central, eu acho que vale a gente trazer alguns pontos, alguns momentos relevantes que a gente vivenciou no ano passado, né? Em muitas palestras, em muitos momentos que a gente olhar na internet, a gente vê a intensificação do consumo digital. Então, o que a pandemia fez com a gente, o isolamento social que a gente precisou viver, que a gente nunca viveu anteriormente, provocou muita mudança no nosso consumo digital. E uma das mudanças foi a gente acelerar as compras por meios digitais. Então, somente no primeiro semestre do ano passado, nós fomos mais de 7,3 milhões de usuários novos consumindo, mais de 41 milhões de usuários, e consumimos bastante por redes sociais, WhatsApp, marketplaces e também streamings. E, por consequência disso, a gente vivenciou o protagonismo do e-commerce, né? Que antes concorria tanto com o varejo físico, com o braço físico. Só no primeiro semestre do ano passado, a gente viu um crescimento de e-commerce em quase 50% no primeiro semestre. Nessa batida também, a gente viu o crescimento do marketplace, que ele virou uma fonte de sobrevivência para pequenos e médios. Varejistas que nunca haviam experimentado a venda online antes, se viram da noite para o dia dependentes do marketplace para sobreviver, para manter seus negócios de pé. E muitos varejistas de marketplace, no primeiro semestre, passaram quase 80% do faturamento total do e-commerce brasileiro. Também nesse caminho, a gente chega no nosso omnichannel. Vimos o avanço da estratégia omnichannel, onde as lojas precisaram se transformar em mini centros de distribuição para manter seus colaboradores, para manter seu negócio ativo. Então, a gente viu o avanço da modalidade de from store. Os pontos de clique, retire e take away também avançaram muito. A gente pode ver vários varejistas grandes, como Via Varejo, Raia Drogazil, mas muitos varejistas pequenos, padarias, farmácias pequenas também, se habilitando para esse modelo. E também um ponto que muda muito na experiência do cliente, que é bem relevante, a compra do site e a devolução ou troca em cada uma das lojas físicas. Esse movimento, principalmente, é muito importante quando a gente fala do varejo têxtil. Tá bom, e, por fim, o que aconteceu nisso tudo? A gente viu a gente acompanhou o papel estratégico da logística, onde ela buscou acelerar a estratégia de last mile para conseguir entregar toda essa transformação de uma forma mais ágil e fazer com que os produtos encontrassem os clientes. E como exemplos disso, a gente vê, por exemplo, no Big Brother, a entrega em até 3 horas, americanas.com, os filtros chegam até 24 horas do Mercado Livre, os apps de entrega a todo fervor, Rappi, iFood, entre outros, e grandes players abrindo CDs mais próximos da demanda, mais próximos dos nossos clientes, para a gente conseguir não só fazer a venda de uma forma fluida e ágil, mas também conseguir fazer a entrega. Então, em grandes linhas, o que movimento a gente viu? A gente viu um movimento onde o cliente não procura, não busca mais o produto, não vai até o produto. Nesse novo varejo, o produto vai até o cliente. E teve um esforço grande no mercado como um todo para a gente conseguir fazer esse movimento. Mas, assim, a gente teve muita mudança, né? A gente realmente mudou os nossos negócios como um todo. A gente foi provocado a mudar os nossos negócios. Mas como ficou a experiência do cliente, olhando o omnichannel, né? Nessa mudança como um todo?
Olhando a experiência do cliente, a gente vê também alguns números não tão bacanas, como o aumento no prazo de entrega, que passou de 10,6 em 2019, do primeiro semestre, a 11,3 em 2020, o atraso de pedidos, que no primeiro semestre do ano passado subiu 2 pontos percentuais, e quando a gente acompanha o Reclame Aqui, a gente verifica também que os clientes enfrentaram muitas dificuldades para solucionar os problemas que encontraram com essas novas experiências. A gente fala, nossa, mas por que depois de tanto esforço a gente não conseguiu entregar essa experiência que a gente espera? Porque a gente se esforçou, a gente se dedicou, a gente mudou a organização para isso. Porque a experiência omnichannel, além da integração de canais para compra e venda. A gente empreitou todo o nosso esforço para conseguir entregar uma experiência O2O, onde o cliente compra offline e pode receber em casa, ou o cliente, na maioria das vezes, compra online, pode pegar na loja, pode receber em casa em poucas horas, mas a experiência omnichannel do cliente vai além desses canais de compra e venda. Como até a Vivi comentou antes, a gente tem a parte inicial e tem a parte pós também. Então, a gente tem todo o relacionamento do cliente que precisa ser fluido nesse contexto. O cliente não pode sentir as rupturas que a gente tem, que são reflexos da nossa estrutura, dos nossos processos e da nossa tecnologia interna. Então, para termos uma visão omnichannel da experiência do cliente, a gente precisa ter uma visão holística dele. Temos canais não somente de compra e venda, mas também de relacionamento funcionando de maneiras integradas. Mas qual é o grande desafio de tudo isso? Fala assim, nossa, tá bom, eu já sei que eu tenho que integrar canais de compra e venda, que eu tenho que conseguir integrar meus canais de relacionamento, mas tá bom, como é que eu começo? Como é que eu faço tudo isso? O omnichannel é um novo modelo de negócio. A gente precisa encarar o omnichannel como modelo de negócio que requer uma grande transformação na forma que somos e fazemos as coisas. E um fator muito importante nessa transformação é a gente ter o foco do cliente como bússola para a gente alcançar esse sucesso. E quando a gente fala de ter o foco do cliente, a gente está falando de ter a capacidade de se colocar no lugar dele e entender se o que a gente está construindo, se o que a gente está buscando oferecer atende aos desafios do dia a dia dele, às suas necessidades, gerando valor e se tornando uma empresa verdadeiramente customer-centric. E quando a gente fala de se tornar uma empresa customer-centric, a gente pode dividir, eu utilizo muito essa pirâmide da McKinsey, que eu acho que é uma forma mais visual de conseguir traduzir todo esse grande movimento que a gente precisa fazer na organização como um todo, né? A gente pode dividir em 3 grandes etapas. A gente começa com a construção de um propósito claro, passa pela tradução desse propósito dentro da organização, então a gente fala de estruturas voltadas para jornadas do cliente, que muitos chamam de VSM, produtos e serviços adequados às necessidades do cliente, e por fim, a gente precisa ativar essa transformação dentro da organização, mudando o mindset e sustentando essa transformação do dia a dia. Muitas das vezes a gente faz a transformação, a gente faz um movimento muito grande, a gente faz uma conscientização, mas a gente não sustenta. E quando a gente fala de uma mudança organizacional, uma mudança cultural, a gente precisa vivenciar isso no dia a dia. Então, viabilizar essa transformação, praticar essa transformação no dia a dia é muito importante para a gente conseguir ter a consistência que a gente precisa nesse momento. E por estudos comprovados, se a gente seguir essas 3 etapas, a gente pode alcançar resultados como aumento de 15% a 20% nas taxas de conversão de vendas, queda de 20% a 50% nos custos dos serviços e melhoria de 10% a 20% na satisfação do cliente. Entrando um pouquinho na construção do propósito, é nesse momento que a gente constrói que tipo de experiência a gente quer entregar. E quando a gente fala de propósito, eu gosto muito de utilizar a teoria do Golden Circle, né? Porque eu acho que ela é bem simples para explicar que nós, como seres humanos, a gente precisa de um motivo. A gente precisa de algo maior para a gente se ancorar e entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. Por que aquilo existe? Uma organização precisa de ter o motivo dela da existência. Então, as pessoas precisam de algo para se inspirar. Do momento que a gente entende o porquê a gente faz as coisas, de uma maneira muito rápida, a gente adapta o como e o que a gente está fazendo.
Então, quando o propósito de uma organização é claro, a gente consegue ser muito ágil nas adaptações que a gente fala muito de novo normal, né? Mas a gente chama até agora do próximo normal, nas adaptações que o próximo normal vai exigir da gente do dia a dia. Esse cliente novo, os avanços tecnológicos, eles fazem com que o cenário daqui a 3 meses seja muito diferente do cenário de hoje. Então, a gente precisa entender qual é o motivo maior que nos inspira, que nos movimenta, para a gente conseguir adaptar como a gente faz as coisas e o que a gente está fazendo. Então, a construção do propósito, ele é muito importante para a gente conseguir transformar essa organização como um todo e para a gente conseguir o alinhamento organizacional que a gente precisa. Mas quando a gente fala de propósito, a gente fala, nossa, mas assim, construir um propósito mexe em cultura, mudar a cultura é um trabalho de 2 a 3 anos, não é rápido, como é que a gente faz? Aqui, por exemplo, na IntelliPost, a gente no ano passado começou a construir propósitos, pequenos propósitos trimestrais, onde cada trimestre a gente define o tema do trimestre, o que agregação de valor a gente quer entregar para o cliente e a gente direciona toda a organização em torno desse propósito. E foi uma coisa assim que todo mundo aderiu, está movimentando a organização como um todo, a gente está criando cada vez mais gosto de fazer isso e todo trimestre a gente evolui, vai construindo de uma forma diferente, ao ponto que a gente está construindo um propósito único, mas junto com todo o time. Então, além de construir esse propósito, explicando por que a gente existe, por que a gente está fazendo as coisas, a gente está construindo isso tudo com o time. Isso é super importante, porque as pessoas precisam sentir parte. Para elas se entregarem, para elas se engajarem, elas precisam sentir parte de algo maior. Então, aqui hoje a gente está fazendo dessa forma e a gente está colhendo bons resultados com isso. O segundo ponto é transformar o negócio. Quando a gente fala de transformar o negócio, a gente fala de 2 grandes pontos. Uma é a mudança da arquitetura organizacional, então a gente começar a organizar a organização de uma forma que a gente olhe as jornadas dos clientes e não a organização verticalizada como a gente tem hoje. Não é uma mudança da noite para o dia, a organização precisa ser um organismo vivo que vai se adaptando e a gente vai ajustando, entendendo qual é a melhor estrutura que vai ser aderente a dar fluidez nessa jornada e nessa mudança que a gente quer fazer na experiência do cliente. Quando a gente está fazendo essa mudança como um todo, a gente precisa começar a trabalhar a conexão e empoderamento dos times. Então, a gente precisa começar realmente a trabalhar em squads, o que todo mundo já vem falando ao longo desses anos, nossa, vamos trabalhar em squads multidisciplinares, vamos montar nossas squads. Mas quando a gente fala de squads, a gente fala efetivamente de squads multidisciplinares, e não somente de squads quando a gente fala de tecnologia e produto. Todo mundo precisa sentir parte, principalmente as pessoas que estão na ponta, que vivenciam o dia a dia e que têm essa empatia com os clientes. Então, a gente precisa montar squads multidisciplinares que vão construir esse futuro onde a gente vai se adaptando continuamente às mudanças de comportamento do cliente. Decisões rápidas. O papel da liderança aqui é muito fundamental. A gente precisa criar um ambiente onde as pessoas possam se sentir vulneráveis a testar, corrigir, errar e corrigir continuamente. A gente não pode ter um ambiente de culpabilidade, onde as pessoas têm medo de errar, porque no momento que ela tem medo de errar, ela fere tanto aquilo que ela está fazendo que a gente pode perder o time. Então, o papel da liderança aqui é fundamental para a gente construir um ambiente que as pessoas possam se sentir vulneráveis a fazer esse processo de forma ágil. Um outro ponto é o modelo dinâmico de colaboração entre os times. A gente precisa adaptar as nossas rotinas, os nossos dias na organização. Com esse momento que a gente teve que trabalhar em home office, a gente se viu tendo que ajustar várias agendas. E teve uma agenda super bacana que a gente criou aqui na IntelliPost, que a gente chama de reunião de operações, que nada mais é do que uma reunião diária que a gente fala de todos os desafios que os clientes estão passando e ali estão presentes pessoas de diversas áreas da empresa que são empoderadas e têm autonomia para tomar as melhores decisões e ajustar essa experiência do cliente. Também a gente tem uma reunião semanal onde a gente aprofunda mais alguns temas dos clientes, a gente traz temas mais profundos ou até desafios que a gente precisa trabalhar com uma maior profundidade. E, por último, a gente precisa impulsionar as evoluções tecnológicas, elas que vão nos habilitar a nos adaptarmos cada vez mais rápidos
a esse próximo normal. Um outro braço muito importante é o método de trabalho orientado ao Design Thinking. E quando a gente fala que é um método de trabalho orientado ao Design Thinking, a gente fala de todas as pessoas estarem capacitadas a fazer um Design Thinking. Fazer um Design Thinking não pode ser uma atividade que está concentrada numa área. A capacidade de conseguir entender o contexto do cliente, entender as suas necessidades e traduzir isso em entregas tem que ser uma capacidade de toda a organização. Desde uma pessoa que trabalha em suporte como analista, a uma pessoa que trabalha na área de produtos, a uma pessoa do RH, da área de gente e gestão, a uma pessoa financeira. Então, a gente tem que fomentar muito essa prática da gente buscar entender o cenário, buscar entender o contexto do cliente, para a gente conseguir, sim, desenhar soluções que sejam mais adequadas às suas necessidades. Nesse momento também que a gente começa a usar muitas ferramentas, né? Então, assim, a gente tem inúmeras ferramentas, como o Double Diamond, Crazy 8 para ideação, o Blueprint, Design Sprint, Word Café, Mapa de Empatia, mas, nossa, nesse pool de ferramentas, qual é a ferramenta melhor para usar no determinado momento? A melhor ferramenta é a que provoca a desconstrução das crenças limitadas que existem hoje, a que faz o time conseguir conflitar de maneira construtiva, desconstruir algumas coisas, colocar o sapato dos clientes, entender suas necessidades e, sim, conseguir construir soluções mais aderentes a essas necessidades. Então, eu vejo muitas vezes a gente se prender a algumas ferramentas e a ferramenta é um meio. O importante é que a gente consiga envolver as pessoas num movimento maior, num propósito maior e que elas consigam ser os transformadores dessa transformação que a gente precisa ter, né? Os grandes protagonistas. E também é nessa etapa que a gente desenha nossas personas e jornadas que são tão comentadas quando a gente fala de experiência do cliente, uma cultura de customer centric. E por último, a gente precisa viabilizar a transformação. E o que a gente fala de viabilizar a transformação? A gente precisa dar continuidade, a gente precisa sustentar a toda essa transformação que a gente criou. Então, a gente precisa vivenciar no dia a dia. E vivenciar no dia a dia são os pequenos momentos. Quando a gente está construindo algo novo, quando a gente está apresentando algo novo, a gente parar e se refletir. Nossa, mas o que isso agrega valor na experiência do cliente? Qual é o foco do cliente nesse assunto? E quando a gente fala o foco do cliente, não é o foco da organização do cliente, mas é o foco do cliente. Qual é o olhar do cliente sobre esse tema? E a gente precisa se provocar e fazer um exercício que é difícil para nós como seres humanos, a se desprender de quem está construindo e conseguir sentar em quem está recebendo aquilo. E assim, quando a gente começa a praticar isso, a gente faz uma mudança muito grande da forma que a gente entrega valor para o cliente. O segundo ponto são os indicadores que tragam a voz do cliente. A gente conhece bastante o indicador que é muito comentado pelo NPS, a gente também tem o CSAT, a gente tem o SEIS, e a gente também tem todos os pontos de contato quando o cliente se relaciona com a gente. Só que tão importante quanto medir esses indicadores, medir a satisfação do cliente, é a gente conseguir traduzi-la para dentro e traduzi-la em ações, para de tal forma, quando a gente for de novo conversar com o cliente, eles entendam que tem uma evolução. Porque quantas vezes alguém, até no nosso dia a dia, alguém pergunta algo para a gente e a gente fala como tá, a gente espera uma mudança, daqui a pouco a pessoa pergunta a mesma coisa e fala assim, nossa, mas por que ela está me perguntando de novo? Se ela não tomou nenhuma ação sobre isso. Então, tão importante quanto a gente fazer as pesquisas, buscar a voz do cliente, é a gente conseguir sistematizar o monitoramento da governança da satisfação, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de estar todo dia, de estar puxando as pessoas, de estar trazendo essa transformação para dentro, de estar movimentando as pessoas, que no começo é duro, porque é um trabalho muito de evangelização, a gente pode falar assim, mas depois ele se torna um trabalho fluido do momento que as pessoas entendem que até as suas entregas, elas se tornam mais relevantes quando elas impactam na experiência do cliente. E a gestão centralizada de todos os dados dos clientes. A gente precisa estar numa base só, porque às vezes a gente gasta mais tempo consolidando do que efetivamente trabalhando nesses feedbacks, nos insights que a gente tem nos dados. E, por fim, as ferramentas de gestão e satisfação do cliente. Fechando, o que a gente vai conseguir com isso? A gente vai conseguir evoluir do modelo de Customer Experience
onde a gente otimiza os pontos de contato com o cliente em torno de produtos e serviços, mas para um modelo de business experience, onde a gente soluciona necessidades humanas em torno de um propósito maior. E com isso a gente vai conseguir ter uma visão holística e efetivamente mudar a experiência do cliente como um todo. Obrigada a todos, um bom dia. Obrigada, Ana. Ana, dá uma olhadinha depois, por favor, no chat. Tem uma pergunta do Fábio Esteves, que tem a ver aí com a transformação cultural dentro de uma empresa. Dá uma olhada lá, por favor, antes de tu sair, para responder para ele, para mim. Por favor, tá bom? Obrigada, claro, querida. Um abraço. Obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!